Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. No programa de hoje, mais uma edição especial falando de Santo André. Eu vou apresentar dois dos novos vereadores da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Leite, do Partido dos Trabalhadores, e o vereador Edson de Jesus Sardano, do Partido Trabalhista Brasileiro. É um vereador de cada partido, um da situação, um da oposição, para a gente começar a ter um primeiro contato com os novos parlamentares. E nos últimos blocos eu mostro a cobertura da primeira parceria público-privada assinada no governo Carlos Grana em Santo André, uma parceria com a Associação das Empresas de Serviços Contábeis do município, que visa a manutenção de 18 monumentos da cidade. Tudo isso você vai ver no programa de hoje, e antes a gente tem aquela tradicional mensagem do jornal Bom Dia. Jornal Bom Dia, no qual eu escrevo a coluna diária do Joaquim Alessi, e que você vê aí todo o sistema de produção, numa moderníssima gráfica, já que o jornal pertence à rede Bom Dia de jornais. Todos os dias de manhã, cedinho, ainda de madrugada, ele vai para as bancas, depois de redigido por uma equipe de articulistas, de repórteres, de redatores, editores, ele chega na banca antes ainda do sol raiar, para que você possa encontrar as notícias mais quentes da sua região. Jornal Bom Dia, que custa R$1 e que você encontra em todas as bancas. Muito bem, agora que vocês viram a mensagem do Jornal Bom Dia, a gente vai para um rápido intervalo comercial de 2 minutos e aí sim começa efetivamente o programa Joaquim Alessi de hoje. Até já! Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Poste Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. Jandaia Serviços Médicos, especializada em soluções para hospitais, planos de saúde e pacientes. Dedicada à saúde, a Jandaia conta com infraestrutura para atendimento ambulatorial em clínica médica, cardiologia, nefrologia e nutrição, além de pronto atendimento e exames cardiológicos. É um atendimento diferenciado, com qualidade e humanizado. Consultórios confortáveis e muito bem equipados. Jandaia Serviços Médicos, Avenida Alfredo Maluf 394, ao lado do Hospital e Maternidade Bartira, em Santo André. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e como eu disse na abertura, a gente começa a apresentar os novos vereadores de cada cidade. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o vereador Eduardo Leite, do Partido dos Trabalhadores de Santo André, que gentilmente me recebe aqui no gabinete dele. Obrigado por me receber aqui, Eduardo. É um prazer receber você aqui, Joaquim. As portas são sempre abertas para você. Legal. Bom, você estava me falando aqui antes da gravação, você sai com uma vantagem em relação aos seus pares aqui, porque primeiro, você já conhece bem o gabinete. O gabinete era ocupado pelo seu pai, o vereador Antônio Leite, hoje secretário de Administração e Modernização, e manteve até mesmo a equipe. Isso é uma atitude até difícil de se ver em política, né? Manter a equipe toda. Para você isso é uma vantagem, porque eles já conhecem o funcionamento da casa, né?
Com certeza. Aliás, é uma equipe que, graças a essa equipe que eu fui eleito, né? Essa equipe e outras pessoas que me ajudaram ao longo da campanha. Então, como é um time que eu participo desde do primeiro mandato do meu pai, né? Sempre me relacionei com essas pessoas, são pessoas sérias, pessoas muito trabalhadoras, eu falei, não tem por que mexer, né? É um time que está indo bem, está fazendo um bom trabalho e realmente, como você disse, é uma vantagem, porque eu chego, apesar de ser o primeiro mandato, eu já tenho um acúmulo, mas um grupo experiente que está aí junto comigo tocando o mandato, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, mas como eu disse, a gente está apresentando os vereadores. É lógico que você já é bastante conhecido na cidade, senão não teria 4.670 votos, que é uma votação, a maior votação dentro da bancada do PT, uma votação bastante expressiva. Mas eu quero que você conte um pouco mais para os nossos telespectadores. Eu sei que você é formado em Direito, é um jovem advogado, já fez parte da direção aí da Ordem dos Advogados do Brasil, mas fala um pouquinho da tua trajetória política e profissional. Ah, legal. Bom, eu comecei a me interessar, Joaquim, pela política na época em que eu fui dirigente do Grêmio aqui da ET Júlio de Mesquita. E foi, por coincidência, foi na época do Fora Collor. Nós organizamos as passeatas, ajudamos a... Você era um dos caras pintados. Eu era um dos caras pintadas. E aí, a partir daí é que eu comecei a me Você tinha que idade? Uns 14, 15 anos de idade, né? Aí depois entrei no movimento estudantil, fui fazer Direito, fiz parte da UE, União Estadual dos Estudantes, e fui sempre um militante muito participativo do Partido dos Trabalhadores. Teve um período em que eu fui assessor do deputado Vanderlei Sirac, depois fui assessor do deputado Alencar Santana, depois advogado já, né? Depois passei, montamos uma chapa e disputamos a OAB aqui de Santo André, junto com o Fábio Picarelli, que é um grande amigo meu. Ganhamos as eleições. E na última eleição que meu pai disputou, eu coordenava o jurídico da campanha do então candidato Vanderlei Sirac. E aí que meu pai conversou, falou, olha, essa última eleição que eu vou disputar, na próxima precisamos encontrar um nome no grupo. E aí o grupo foi natural, pela relação que eu sempre tive com as pessoas, né, relação de respeito, pela minha militância, pela história, foi natural eu ser o nome indicado para disputar, né? Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que eu fui jogador de basquete. Opa, isso não apesar sabia. de não ser muito alto, né, para o esporte. Mas como armador? Eu comecei como pivô, depois caí para ala. E como fui ficando baixinho perto do time, eu terminei como armador. Certo. Mas joguei... Mas a gente tem exemplos de grandes armadores aí na história do basquete, né? Lembrar do Guerrinha, lembrar de Hélio Rubens. Grandes jogadores que fizeram história no basquete. Eu não sabia dessa tua qualidade, não. Quer dizer que você foi jogador de basquete. Jogou onde? Eu joguei no Clube Atlético Ipiranga. Então nós temos algo em comum. Eu joguei futebol no Clube Atlético Ipiranga, mas muito tempo antes. Isso em 1971 eu era quarto zagueiro do Dente de Leite do Ipiranga. Nossa, naquela época eu acho que eu tinha uns 15, 14 anos de idade e pegava trem para ir lá, descia da minha casa até a estação Prefeito Saladino, pegava o trem, descia na estação de Ipiranga, ia passar pelas Tintas Coral ali, pela de Cico e chegava lá no clube para jogar basquete. Legal. E olha, foi um dos momentos mais importantes, viu, para minha formação. Não, o esporte, de disciplina, o esporte é sensacional. É algo que eu vou procurar ajudar o máximo. E é isso que eu ia falar, então, com certeza, porque a gente andou um período meio ruim aí. Depois, Santo André teve tradição no basquete, com a Pirelli, no vôlei também, com times muito bons. No boxe. Né, no boxe. E de um tempo para cá, o incentivo vem diminuindo muito. Eu espero que você, com essa tua paixão aí pelo esporte, ajude o prefeito Carlos Grana, o futuro secretário de esporte vai mudar isso, né? Hoje ainda está ligado à cultura, mas vem uma reforma administrativa aí pela frente, porque a cidade precisa recuperar esse potencial esportivo. É fundamental, Joaquim, porque o jovem ele precisa ter referências, e precisa ter boas referências positivas.
né, pessoas que se destacam por razões positivas, razões nobres. Então, por exemplo, quando o Sandro Dias conquistou o Campeonato Mundial de Skate, Grande Mineirinho. Nossa, que alegria minha de ver a juventude se espelhar numa pessoa que ganhou notoriedade internacional por algo que não causa prejuízo nem mal a ninguém. Eduardo, eu vou pedir licença para chamar um rapidíssimo intervalo comercial. A gente volta para mais um bloco já já. Daqui a pouco eu tenho que fazer 3 blocos, porque eu estou vendo que nós temos muito assunto para conversar. E eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai mudar de canal. Em 2 minutos a gente está de volta. Até já. Jandaia Serviços Médicos, especializada em soluções para hospitais, planos de saúde e pacientes. Dedicada à saúde, a Jandaia conta com infraestrutura para atendimento ambulatorial em clínica médica, cardiologia, nefrologia e nutrição, além de pronto atendimento e exames cardiológicos. É um atendimento diferenciado, com qualidade e humanizado. Consultórios confortáveis e muito bem equipados. Jandaia Serviços Médicos, Avenida Alfredo Maluf 394, ao lado do Hospital e Maternidade Bartira, em Santo André. Porsche Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Porsche Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Muito bem, amigos do programa Jockey LS, como eu disse, a gente já volta para mais um bloco de entrevistas com o vereador Eduardo Leite, do PT de Santo André. A gente falou de esportes, esportes tem aquela velha máxima de corpo são, mente sã, e a gente lembra em saúde. Eu sei que saúde é uma das preocupações que você tem para esse mandato de 4 anos. O que te leva a ter essa preocupação especial com saúde? Olha, Joaquim, eu, ao longo dessa campanha, andei muito por Santo André. Fui desde o núcleo dos ciganos na Vila Metalúrgica até o núcleo dos eucaliptos, próximo à Vila João Ramalho, aqui em Santo André, Morro da Quibon. Todos os lugares, quando a gente passa, a maior queixa da população foi em relação à saúde pública. E a razão é óbvia, né? Basta a gente ter algum parente, alguma pessoa que a gente gosta com algum problema de saúde, que a gente percebe como é importante. Não que todas as demais áreas não sejam importantes. Educação é fundamental. O município precisa investir em desenvolvimento para gerar emprego, para gerar oportunidade. Precisamos organizar o desenvolvimento urbano da cidade. Quer dizer, todas as áreas são importantes. Agora, a saúde pública, essa é fundamental. Eu li uma entrevista aí, uma declaração do secretário de gabinete, ex-vereador Tiago Nogueira, né? Quer dizer, ex-vereador, na verdade, porque está licenciado, mas não está exercendo a vereança. E o Tiago deu um dado bastante preocupante. Diz que a equipe de transição encontrou no caixa da prefeitura, para este mês agora, 13 milhões de reais, e só para a fundação do ABC, já que você está falando de saúde, deve 54 milhões.
Quer dizer, ou seja, a gestão anterior não cumpriu esse contrato, deixa esse rombo, e a gente sabe que hoje a saúde do município depende fundamentalmente do trabalho da Fundação do ABC. Você vê a possibilidade de essa gestão já, e você vai trabalhar para isso, acertar esses ponteiros para que eles possam retomar o trabalho de uma forma mais adequada? É essencial, Joaquim. Nós precisamos encontrar meios para resolver esse problema, né, essa dívida que nós temos hoje com a Fundação do ABC, porque o Lula dizia uma coisa muito interessante e uma grande verdade. O Lula, aliás, confundia as pessoas. Quem dizia era o Betinho. Quem tem fome tem pressa. Na saúde é a mesma coisa. Quem está com problema de saúde, está sentindo dor, está com medo de morrer, está com medo de... Porque esse tem pressa. Então nós temos que resolver isso rápido. Temos que encontrar a solução, usar a nossa criatividade, a experiência da equipe. O Carlos Grana está montando uma equipe muito competente, né? O nosso secretário de saúde, o doutor Homero. Isso que eu ia falar, a vantagem, isso conhece a área, né? Conhece a área, conhece a Fundação do ABC, então tem tudo para dar certo. Né? Tem tudo para dar certo. Então eu estou bastante otimista em relação à saúde aqui em Santo André. E eu, como disse, eu vou me dedicar para várias áreas, né? O mandato eu tenho que pensar em todos os problemas da cidade, mas com enfoque especial na área da saúde. Mas tem uma outra área que também é importante para a cidade, que é a segurança, né? Você deve ter ouvido isso durante a campanha muitas vezes. Você também pretende trabalhar alguma coisa nisso aí em relação a propostas para o governo na área de segurança? Sem dúvida, Joaquim. Você tocou num ponto também estratégico. Um município que não consegue oferecer segurança pública para a sua população, para o comerciante, para o visitante, para o turista, tem dificuldade para se desenvolver. Então nós precisamos resolver a questão da segurança pública em todas as frentes, não só com polícia. Polícia é importantíssimo. Eu acho que nós temos que o nosso efetivo ainda é pequeno, mas tem outras ações importantíssimas. A falta de iluminação pública hoje em várias ruas da cidade em decorrência da falta de gestão do governo anterior. Muitas ruas estão no escuro, né? E isso é um problema sério que nós temos que resolver. O nosso atual prefeito, meu prefeito Carlos Grana, já tinha identificado esse problema e já se comprometeu o que ele chamou de fazer o banho de luz, e vai fazer, eu tenho certeza. Já é uma medida importante na área de segurança pública. Precisamos integrar a Polícia Civil com a Militar e a Guarda Municipal, para que atuem de forma coordenada e conjunta, como outros municípios fazem muito bem, como é o caso de São Caetano. Eu acho que Diadema também tem experiências muito positivas na área de segurança pública, como o vídeo monitoramento, que é algo que a gente tem que trazer para Santo André. Aí você fala em banho de luz, eu acho que já aparece uma luz no fim do túnel aí, com a escolha, no caso eu reputo a mais acertada, do secretário de Segurança, o Coronel Navarro, com toda a experiência de quem comandou a Polícia Militar, não só na região, mas também no estado de São Paulo, e que tem todo um cabedal para fazer essa integração com as polícias e fazer a Guarda Municipal se sentir mais valorizada. Com certeza. O Coronel Navarro, essa experiência acumulada que ele tem, é fundamental para que ele tenha a liderança necessária para coordenar e convencer as polícias, a guarda e outros setores da sociedade também diretamente relacionados à segurança pública, da necessidade de uma atuação conjunta, de uma atuação de forma integrada. Ótimo. Vereador Eduardo Leite, infelizmente essa entrevista chegou ao final. Mas como eu disse, a gente vai fazer várias aqui. Eu vou acompanhar atentamente esse mandato na Câmara de Santo André, em outras cidades. É óbvio que na nossa missão de repórter, a gente vai estar o tempo todo cobrando também, vendo essas propostas, se elas são colocadas em prática, mas eu desejo todo sucesso aí nesse mandato, porque é o que eu sempre digo, o seu sucesso não vai ser só seu. Se o seu mandato
for vitorioso, tiver propostas importantes, toda a sociedade vai ganhar com isso, independente de quem votou ou quem não votou no seu nome para vereador. O trabalho eu sei que vai ser para toda a cidade. Então, sucesso e conte com o programa para divulgar as suas iniciativas. Joaquim, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer você e agradecer a você que nos assistiu e que está sempre aí aprendendo com o Joaquim Alessi, nosso grande repórter. Tá ótimo, esse foi o vereador Eduardo Leite que conversou com você, amigo telespectador. E o programa não acabou não, em 2 minutos a gente está de volta, até já. Porsche Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Porsche Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Room. Jandaia Serviços Médicos, especializada em soluções para hospitais, planos de saúde e pacientes. Dedicada à saúde, a Jandaia conta com infraestrutura para atendimento ambulatorial em clínica médica, cardiologia, nefrologia e nutrição, além de pronto atendimento e exames cardiológicos. É um atendimento diferenciado, com qualidade e humanizado. Consultórios confortáveis e muito bem equipados. Jandaia Serviços Médicos, Avenida Alfredo Maluf 394, ao lado do Hospital e Maternidade Bartira, em Santo André. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, e como esse programa é extremamente democrático, a gente ouve um vereador que faz parte da bancada, da base de sustentação do prefeito Carlos Grana, como a gente acabou de ouvir agora há pouco, o vereador Eduardo Leite, e agora um vereador do PTB, da oposição, que é o vereador Edson de Jesus Sardano, coronel da reserva da Polícia Militar. Sardano, primeiro, parabéns pela posse aí. Obrigado. Ótimo. Diga uma coisa, vocês já estão lá instalados no gabinete, começando os primeiros dias de trabalho, né? Esse programa está indo ao ar aqui a primeira vez, dia 18 de janeiro. Como é que está sendo os primeiros dias de atividade parlamentar aí, embora o ano legislativo só comece em fevereiro? Começa em fevereiro, mas tem muito acerto para fazer, tem muito ajuste, tomar pé de tudo, estudar a legislação, tem bastante coisa para aprender. Mas é muito gostoso, é uma conquista. Eu estou muito entusiasmado em poder representar a população de Santo André, pelo menos um segmento da população, aquele segmento que confiou em mim e voto, a representar da melhor forma possível, assumindo de certa forma esse papel de oposição, mas deixando muito claro que não é a oposição profissional, sistemática, ai governo, sou contra. Não, a oposição é no sentido de independência. Eu até fiz publicar no último dia 7 agora de janeiro um artigo no Diário do ABC mostrando exatamente isso, a nossa independência. Aliás, eu quero falar exatamente sobre esse artigo que me chamou a atenção. Porque nós, jornalistas, de uma forma geral, saímos logo... o prefeito Carlos Grana foi derrotado na primeira sessão do ano na eleição da mesa. Derrotado assim, porque ele tinha um candidato, que era o candidato do partido dele, vereador Montorinho, do PT, publicamente defendeu a eleição dele,
E vocês, da oposição, conseguiram eleger o vereador Donizete Pereira, do Partido Verde. Aí, para a gente que não acompanha ali os meandros, né, não está tão por dentro assim, passa essa sensação de derrota. Você escreve que o prefeito não foi derrotado, apesar de você ter votado contra o candidato dele. Como é que é isso? Tem muito, assim, as pessoas acabam folclorizando um pouco esses meandros, aos conchavos, ai, fulano participou, Beltrano isso, Beltrano aquilo. Uma reunião de um grupo começou a se formar, começou a se fortalecer, e nós resolvemos entender o seguinte, olha, vamos nos unir num grupo para mostrar para o prefeito que nós precisamos ser ouvidos como poder legislativo, manter a independência. Eu até brincando, resgatei lá Montesquieu, que foi o idealizador dessa tripartição de poderes, legislativo, judiciário e executivo, justamente para acabar com o absolutismo dos monarcas da época. Quer dizer, o rei podia tudo, o Estado era eu, aquela coisa toda. E falou, não, vamos conversar, os projetos são bons para a cidade, vamos conversar com os vereadores vão aprovar, não tem por que não aprovar. Um ajuste aqui, um ajuste ali. Os vereadores também trazem demandas da população. E essas demandas precisam ser levadas ao prefeito e têm que ser encaradas de forma republicana. É vereador de oposição? Não atendo. Vereador de situação? Atendo. O povo não é de situação nem de oposição. O povo fez uma escolha na urna, mas depois é cidadão, é cidadã. São pessoas que têm que ser tratadas da mesma forma. E o vereador, a vereadora, é quem representa. Então nós não podemos permitir que a população sofra represálias desse caráter ideológico, dessa disputa, dessa briga que não deveria nem existir. Então foi uma forma de mostrar, de uma ação afirmativa do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é uma coisa, Executivo é outra. O prefeito não perdeu nada, ele ganhou, ele foi eleito prefeito. E nós fomos eleitos vereadores, nos unimos, elegemos o nosso representante, o presidente, e vamos juntos promover o bem de Santo André, promover o futuro de Santo André, o progresso de Santo André, sem dúvida nenhuma. Correto. E, nesse sentido, deve chegar, logo na primeira sessão de fevereiro, no comecinho, a um projeto de reforma administrativa. O prefeito já falou daquilo que ele pretende fazer, desmembrar algumas pastas, tirar o esporte de cultura, criar uma pasta de mobilidade urbana separado de obras, de planejamento. Nesse sentido, é assim que vai ser analisado também qualquer proposta de reforma. Eu entendo dessa forma. Inclusive, do pouco que eu vi dessa proposta de reforma, tem muita coisa que eu acho extremamente interessante. Como, por exemplo, tirar o trânsito da segurança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O trânsito é mobilidade, é desenvolvimento, é planejamento, é engenharia. Não tem nada a ver com segurança. Então, é uma coisa que eu vejo com bons olhos. Precisa ser colocado numa mesa, discutido, conversado, esclarecido, porque ao mostrar para os vereadores, não é uma relação de subserviência, ao contrário, está mostrando para a população, porque o vereador vai no seu reduto, vai no seu reduto eleitoral, com as suas bases, e vai explicar, olha, é assim, 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 é bom para a cidade. Vai ouvir, às vezes vai chegar um segmento, olha, isso vai ser bom para um lado, vai ser ruim para o outro, é devolver para o prefeito esse retorno, né? Olha, então, tendo assim, o pessoal reclamou disso, reclamou daquilo, vários segmentos. Eu não analisei, até porque não é um projeto, foi só uma matéria jornalística. A única coisa que me chamou atenção, e positivamente, foi essa questão do desmembramento do trânsito, da segurança, que eu acho válida. Então, os projetos todos vão ser analisados e aquilo que for bom vai passar, sem dúvida nenhuma, vai contar com o apoio de todos. Eu não falo em nome dos 11, mas o sentimento que nos move, que fez com que esse grupo se unisse, é esse. Não tem nada de inconfessável aí. Se tiver, cada um que responda por si. Cada um que responda por si. Isso foi uma coisa subterrânea que não ficou às claras, não. O grupo se reuniu de forma aberta, conversando, batendo papo, se reunindo, se fortalecendo, olhando um no olho do outro, para o bem da cidade, para o fortalecimento do Poder Legislativo, fortalecimento do mandato de cada vereador e para chegar a um denominador comum em paz. Vereador Sardano, o senhor é coronel da reserva da Polícia Militar. E falando de insegurança, o prefeito Carlos Grana traz para comandar a pasta da segurança também um coronel, o coronel Navarro, que comandou aqui o CPA-M6, que conhece um pouco da região. Que expectativas a população pode ter em relação a esse comandante da segurança? Eu acredito que muito boas. Tanto o coronel Navarro, quanto o comandante da guarda, o major Edson Lima, são pessoas extremamente competentes, humildes, abertas, vão procurar trabalhar junto com a Guarda Municipal de uma forma integrada, prestigiando a Guarda Municipal.
nós nos colocamos à disposição para ajudar, para colaborar, para opinar, para sugerir. Quer dizer, é aquela coisa, não tem torcida contra. Não, é outro partido, tomara que fracasse. Não, ao contrário, o fracasso deles é o fracasso de Santo André. Então não tem essa ideia de forma nenhuma. Eu estou muito confiante nesse trabalho. Agora, vamos ficar atentos, por exemplo, a operação delegada. Precisa sair. Tem que sair, os policiais estão aí precisando trabalhar. De licença, vamos falar dessa operação delegada, que isso é muito importante. Nós falamos isso durante a campanha, um pouco antes da campanha eleitoral, quando podia, até no horário. Vamos voltar a falar sobre isso, mas depois do intervalo comercial, eu vou pedir licença para te chamar um rapidíssimo intervalo de 2 minutos. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador, principalmente de Santo André, não vai trocar de canal. Essa questão da operação delegada é vital para a segurança da cidade, que é um ponto que vem sendo bastante debatido. Portanto, fique com a gente. Em 2 minutos o programa Joaquim Alessi está de volta. Até já! Jandaia Serviços Médicos, especializada em soluções para hospitais, planos de saúde e pacientes. Dedicada à saúde, a Jandaia conta com infraestrutura para atendimento ambulatorial em clínica médica, cardiologia, nefrologia e nutrição, além de pronto atendimento e exames cardiológicos. É um atendimento diferenciado, com qualidade e humanizado. Consultórios confortáveis e muito bem equipados. Jandaia Serviços Médicos, Avenida Alfredo Maluf 394, ao lado do Hospital e Maternidade Bartira, em Santo André. Porsche Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Porsche Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Pois é, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para o segundo bloco de entrevistas com o vereador Edson Sardano. Quase que eu falei Coronel Sardano, porque estava acostumado sempre a chamar de Coronel Sardano, mas agora é vereador Sardano. E a gente falava antes do intervalo da operação delegada. Ela é uma das saídas para a questão da segurança. Sem dúvida nenhuma, é a saída mais rápida, não é a solução. Nunca virá solução pela via policial, mas como nós estamos numa situação emergencial, nós estamos na UTI da criminalidade, é necessário um tratamento intensivo, é necessário um tratamento cirúrgico. A operação delegada é a contratação das horas de folga dos policiais. A prefeitura contrata os policiais nas horas de folga. É o chamado, entre aspas, bico oficial. Em vez do policial fazer bico na padaria, no supermercado, se expondo, arriscando a sua vida, morre muito policial no bico. Na operação delegada não morreu nenhum até agora. E no bico ele não tem direito a seguro, não tem direito a nada. Nada. E nem farda, arma, nada disso. Na operação delegada ele está fardado, armado, com viatura, com chefia, com fiscalização. Porque é um convênio da Secretaria de Segurança com a Prefeitura. Isso, um convênio que hoje já existe um convênio guarda-chuva aprovado pelo governo do Estado. Qualquer prefeitura pode aderir, então já é rápido, fácil. A prefeitura adere ao convênio, contrata os policiais, escolhe o número que quer, aonde eles vão trabalhar, como eles vão trabalhar, do dia para a noite. O dinheiro é depositado na conta do policial, sem intermediário, sem gerar encargo para a prefeitura. Qualquer questão previdenciária decorrente dessa atividade recai sobre os ombros do governo do Estado. Para a prefeitura é só virtude. Para a prefeitura é só virtude. Não é
Prolabore, paga um Prolabore. O Prolabore não, porque o Prolabore você paga para o policial fazer a mesma coisa que ele fazia. A operação delegada não. Você pega a hora de folga do policial e acrescenta. Então, se você tem 100 policiais, você passa a ter 150, 180, 200 policiais. Os mesmos policiais vão trabalhar 2 vezes. Aí vem os inimigos da operação delegada. Não, o policial tem que descansar. Venhamos e convenhamos. O cara trabalha 12 por 36. Precisa descansar? Precisa. Mas me procura, me traga, eu quero conhecer o policial que faz natação na hora de folga, que faz ikebana na hora de folga. Eu quero conhecer o policial que faz yoga na hora de folga. Quero conhecer. Eu vejo o policial na hora de folga na padaria, no supermercado, na feira, fazendo bico e se expondo. Correto. Não, e acaba tendo que fazer porque o salário do policial ainda é aviltante. É muito baixo para a responsabilidade que ele tem, para a missão que ele tem, assim como o salário do médico é aviltante. Aliás, eu acho que deve ser uma dessas brigas também, porque vocês vão ter um problema sério com a área de saúde, vocês que eu falo, quem está no poder, né? Eu conversava agora há pouco mesmo com o vereador Eduardo Leite e conversei há poucos dias com o presidente da fundação do ABC, o Maurício Mendres, e com o secretário Tiago Nogueira. O secretário Tiago Nogueira dizia o seguinte: encontramos 13 milhões de reais em caixa e só para a fundação a Prefeitura de Santo André deve 54 milhões. A fundação hoje é o sustentáculo da saúde pública na cidade. Se não tiver o serviço da fundação, a saúde para completamente. Como é que resolve isso, Sérgio? Essa área da saúde é uma área muito complexa, porque quanto mais você melhora, mais você cria demanda, você gera demanda, vem demanda de outros municípios, mas precisa debruçar sobre isso aí, resolver esse problema. Solução é como a questão da segurança. Solução 100% não vai ficar nunca. Mas precisa olhar para a realidade. Tem certas coisas que parece que as pessoas se recusam a enxergar. Os médicos ganham muito pouco. Eu estou com uma filha agora, passou por 3 anos de estudo, 3 vestibulares, 2 anos de cursinho, entrou numa faculdade de medicina particular. Valor de medicina. Valor de medicina, está lá com bastante orgulho, a Bia. E eu vou pagar aí uma fortuna, 6 anos, aí sai da faculdade, presta um concurso, passa no concurso, vai para uma prefeitura ganhar 3 mil reais por mês. Se ganhar 3 mil reais aqui, coisa, 3 mil esquisito demais, né? Esquisito demais. Aí não, dobra, trabalha 40 horas, tá? 6 mil reais por mês. Vamos fazer uma comparação mínima. O esforço para uma pessoa ser promotor de justiça, juiz de direito, tá aí, só que um vai ganhar 20, 22, agora teve um aumento, né, do ministro, o aumento é cascata, vai para 21, 22, inicial, meritório, tenho profunda admiração por todos. Mas veja bem, o que é você pagar com dignidade uma carreira, ver o serviço que eles prestam, a capacidade deles, trabalham lá em tempo integral, não tem estresse, não precisam fazer bico complementar, nada disso. Agora o médico tem que trabalhar 28 horas por dia. Não, e a gente tem uns secretários de saúde que parece que querem esconder a realidade. Teve um caso agora há pouco tempo, em Brasília, que o secretário de saúde foi jogar a culpa nos médicos residentes, porque eles não compareceram ao plantão porque tinha uma prova de residência médica. E olha, o secretário de saúde, que é médico, disse o seguinte: mas o residente, ele está treinando. Não está, o residente é médico formado, ele está se especializando. Tem CRM. É outra coisa, ele pode até ter 30 anos de carreira e fazer uma residência. É normal isso. Quer dizer, o próprio secretário quis passar a responsabilidade porque não fez uma escala de plantão. A gente tem essa dificuldade na região, e não é só Santo André, que às vezes você pega um médico e bota ele para fazer uma escala de 36 horas, aí trabalhando 36 horas direto, o que é desumano, mas por falta de mão de obra. E falta de mão de obra por quê? Porque não quer se pagar salário. Isso precisa com médico, precisa com engenheiro, precisa com advogado, ou seja, precisa profissionalizar de verdade o servidor público, não é? Precisa olhar essas categorias e pagar bem. Não adianta querer exigir sem pagar bem. Outra categoria que está com salário defasado, historicamente, os fiscais em Santo André. Então, a gente vê aí o caso do salário do fiscal de São Bernardo, de São Paulo. Os outros municípios tratam o fiscal, sabe, com a importância que ele tem, porque ele vai fiscalizar, ele vai se indispor, ele vai se arriscar, ele precisa ter um salário razoável. Senão, não adianta depois cobrar o serviço. Como o médico, quer cobrar o que o médico esteja lá, paga, né? Lógico, eu não tenho a menor dúvida disso. Sardano, a gente vai ter que, durante esse mandato todo, fazer várias entrevistas. Eu faço questão, como eu já falei para o Eduardo no bloco anterior, eu quero acompanhar diretamente a atuação de cada um de vocês, de todos os vereadores, não só de Santo André, mas das outras cidades. E é óbvio, na função de jornalista a gente vai cobrar também algumas coisas.
E o espaço aqui é democrático, a gente está aberto sempre que tiver uma proposta interessante, uma medida, discutir algum assunto, aqui a casa é sua. Maravilha, eu agradeço essa oportunidade. Pode cobrar porque eu fui eleito para isso, para ser cobrado. Certo. Essa é a nossa função. Obrigado, parabéns pela entrevista. Obrigado. Esse é o vereador Edson de Jesus Sardano, do PTB de Santo André, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não. Em 2 minutos a gente está de volta. Até já. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Poste Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. Jandaia Serviços Médicos, especializada em soluções para hospitais, planos de saúde e pacientes. Dedicada à saúde, a Jandaia conta com infraestrutura para atendimento ambulatorial em clínica médica, cardiologia, nefrologia e nutrição, além de pronto atendimento e exames cardiológicos. É um atendimento diferenciado, com qualidade e humanizado. Consultórios confortáveis e muito bem equipados. Jandaia Serviços Médicos, Avenida Alfredo Maluf 394, ao lado do Hospital e Maternidade Bartira, em Santo André. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente, para falar dessa primeira parceria público-privada firmada na gestão Carlos Grana, eu converso com o presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Santo André, Glauco Pinheiro da Cruz. Glauco, primeiro, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa tarde, estar aqui mais uma vez, podendo colaborar com você. Legal. E como é que é essa participação da associação? São inicialmente 18 monumentos que vocês vão assumir a manutenção disso. O secretário Salles falava com muita propriedade. Quando você viaja para o exterior, viaja para a Europa, você tem sempre esses monumentos como referência. E a gente precisa resgatar isso, porque isso é resgatar a cultura, é resgatar a história, é elevar a autoestima do cidadão e também atrair, por que não dizer, até gente de fora, porque tem como deixar esses monumentos até em situação de que eles possam ser visitados. É essa a ideia geral, hein? Isso, na verdade, assim, a gente sempre foi procurado, né, em termos, por causa de várias entidades do governo federal, mas para o município de Santo André a gente vê que não tinha, né, uma grande aparição de estátuas, monumentos. Então a gente tinha a ideia assim, o que a gente pode contribuir, né? O que a gente pode fazer? Então a gente já vinha nascendo a ideia e agora surgiu a oportunidade. Então veio de encontro com o que a gente já tinha vontade de fazer e agora a gente conseguiu realizar, né? Há um tempo atrás a gente queria adotar uma praça, mas acabou não viabilizando. E agora veio o projeto que a gente pode estar encabeçando, né, melhorando, deixando bonita a cidade por causa desses monumentos e também trazendo a história de cada um, né, para a gente ter um cartão postal. Eu sou nascido em Santo André, criado em Santo André, e a gente olha e fala, eu quero ver, né, a cidade, quero ter um marco, né, a gente poder conhecer a história, que as outras pessoas que venham conheçam a história de Santo André, né. Eu tenho certeza que muita gente que nasceu, que mora aqui há muitos anos, não conhece nem parte desses monumentos, né? Você pode citar alguns e que trabalho vai ser feito de manutenção deles?
Então, a gente tem o da Largo da Estátua, né? A gente tem do Que é o Imigrante... famoso que o pessoal diz Largo da Estátua, que não tem estátua, né? Mas agora vai ter a estátua. Vai ter estátua. A gente tem o do Imigrante Italiano, né? A gente tem o da Independência, tem do Allan Kardec. Então são alguns monumentos que... O João Ramalho aqui do Paço, né? Que Também, o João Ramalho aqui do Paço, que é fundador da cidade. Então a secretaria vai dar o apoio cultural, vai trazer história, vai ajudar no que for preciso restaurar, indicando o que tem que ser feito, e nós, através da iniciativa privada, vamos capitalizar os recursos e efetuar. E na sequência a gente quer ter uma manutenção constante desses monumentos, né? Onde deixa sempre limpo. Se aparecer uma pichação, no dia seguinte a gente tem uma equipe lá que possa estar realizando a limpeza, a restauração do monumento. E eu tenho certeza que esse é só o primeiro gesto da entidade, da Associação das Empresas de Serviços Contábeis, e que muitos outros estão planejados aí para que no futuro, pelo menos ao longo desses 4 anos, essa parceria se fortifique cada vez mais. Com certeza, o que a gente vai colher a ideia dos associados, de amigos, e o que a gente puder contribuir com a cidade, nós vamos contribuir. Legal, Glauco. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Alex. Esse é o Glauco Pinheiro da Cruz, presidente da Associação de Serviços Contábeis de Santo André, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente continua por aqui, vai conversar daqui a pouquinho com o secretário Salles, com o prefeito Carlos Grana, saber de mais novidades nesses primeiros dias de gestão. E agora, amigos do programa Joaquim Alessi, vocês vão acompanhar alguns trechos da coletiva do secretário de Cultura Raimundo Salles, ao lado do prefeito Carlos Grana e dos empresários da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Santo André. Acompanhe aí. Especificamente são 18 monumentos de interesse histórico que não estão em espaço privado, mas que são aqueles mais importantes, como nós falamos do Largo da Estátua, como do João Ramalho, como dos Migrantes Italianos, como o da Cruz, na Vila Assunção. É a primeira parceria pública-privada da Prefeitura, essa é a grande verdade, na área da cultura. É uma parceria pública-privada. E ela foi encabeçada pela Associação das Empresas de Contabilidade, que o Glauco é o presidente, o Cardoso, o Iuari, que estão aqui representando, tem outros participantes, são 18 participantes, que serão os mantenedores dessa entidade. Nós vamos sim procurar parcerias público-privadas, vamos procurar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. O superintendente da Caixa Econômica estava aqui agora. Olha, eu tenho interesse de conversar, não estamos dizendo que está fechado nada, mas nós vamos procurar as parcerias. Banco do Brasil, o ano passado, só a Prefeitura de São Bernardo teve acesso a mais de 25 milhões de reais do Ministério da Cultura. Tendo bons projetos, tem mais de 200 programas do governo federal com programas de apoio, de intercâmbio, de apoio. Então é uma questão de você ter bons projetos. Nós acreditamos que com essa iniciativa vai chamar a atenção de outros interessados da sociedade. Então hoje são 18, nós podemos, em curto prazo, buscar outras empresas. Jandaia Serviços Médicos, especializada em soluções para hospitais, planos de saúde e pacientes. Dedicada à saúde, a Jandaia conta com infraestrutura para atendimento ambulatorial em clínica médica, cardiologia, nefrologia e nutrição, além de pronto atendimento e exames cardiológicos. É um atendimento diferenciado, com qualidade e humanizado. Consultórios confortáveis e muito bem equipados. Jandaia Serviços Médicos, Avenida Alfredo Maluf 394, ao lado do Hospital e Maternidade Bartira, em Santo André. Porsche Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Porsche Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro.
Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e agora, nessa assinatura da primeira parceria público-privada firmada na gestão do prefeito Carlos Grana, eu converso com o chefe do executivo. Prefeito, é prazeroso, né, receber uma manifestação dessa de uma entidade importante, como a Associação das Empresas de Serviços Contábeis, que já vem se colocar e colocar os seus serviços a serviço da população e da cidade de Santo André. Obrigado, Joaquim. Para a gente, logo nesses primeiros dias, é uma ótima notícia para a cidade. Demonstra a disposição da sociedade civil, da sociedade organizada aqui da cidade, em querer colaborar, né? Querer colaborar com a preservação da memória, da nossa cultura. E essa parceria será a primeira de muitas que pretendemos realizar aqui com as entidades da sociedade aqui na cidade. Eu não tenho a menor dúvida, eu falava com o Glauco Pinheiro da Cruz, agora o presidente, Sim. E ele já falava que eles têm ideias de apresentar outros projetos, conversar. Agora, legal, o secretário Salles acaba de falar aqui também que a eleição da Corte do Carnaval vai ser feita no Clube Atlético Aramaçã, também numa outra parceria, por iniciativa também do Aramaçã, que acaba ajudando a cidade. Nesse momento, o senhor vai apresentar nos próximos dias alguns números, já falamos na outra entrevista sobre as dificuldades financeiras, mas parece que se resgata um pouco da vontade que os determinados setores e, consequentemente, a população tem de participar das decisões e dos novos rumos que a cidade adota. Olha, Joaquim, você conhece a minha trajetória, né? Desde os anos 80, atuando no movimento sindical, na sociedade civil, e eu compreendo claramente que as pessoas que têm uma participação socioeconômica aqui na cidade têm disposição de ajudar. Às vezes não ajudam, não participam porque não são estimuladas. A nossa marca é de estimular esta participação. Então, com isso, a gente vai se aproximando. Os contabilistas, o Clube Aramaçã, outros empresários vão estar, outras entidades, outras organizações, e o exemplo esse é bem sucedido, né? Passou-se o tempo em que o poder público não tinha diálogo aqui na cidade com o setor da sociedade civil organizada. E o legal dessa iniciativa, eu falava também com o Glauco, o secretário Salles falou disso, preservar e resgatar esses monumentos. Quando a gente vai para o exterior, a gente vê isso. A população nos outros países tem um orgulho de mostrar uma torre, de mostrar uma estátua. E a gente aqui tinha um problema aqui em Santo André, que o pessoal até brincava, o Largo da Estátua não tinha estátua, o movimento dos imigrantes... Praça do Relógio não tem relógio. Uma vez foi atropelado aquele movimento, o menininho quase teve que ser restaurado, eu lembro disso faz alguns anos. Recuperar esses monumentos, e cuidar desses monumentos, é cuidar da preservação da memória e é cuidar da autoestima de cada cidadão. Elevar a autoestima, o moral do andreense é um dos projetos. Não, com certeza. As pessoas têm orgulho de morar em Santo André, aqueles que nasceram, aqueles que moram aqui. Eu acho que nós temos que manter essa autoestima e avançar. A gente tem a primeira atitude é da gente manter as conquistas, recuperar conquistas anteriores e criar novas conquistas. Esse é um pouco o tripé do qual nós estamos trabalhando como conceito de gestão. E acredito que povo que não tem memória não é um povo organizado, né? Então nós achamos que é fundamental e vai ter muitas novidades pela frente ao longo dos próximos dias, semanas, dos meses desse ano, para que a cidade recupere cada vez mais esse orgulho de ser andrense. Legal. Obrigado, prefeito. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço você aqui, a todos que nos acompanham também. Tá ótimo. Esse foi o prefeito Carlos Grana que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, que não acabou não. O programa volta já. Em 2 minutos a gente está de volta. Até já.
Posh Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Posh Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Posh Room. Jandaia Serviços Médicos, especializada em soluções para hospitais, planos de saúde e pacientes. Dedicada à saúde, a Jandaia conta com infraestrutura para atendimento ambulatorial em clínica médica, cardiologia, nefrologia e nutrição, além de pronto atendimento e exames cardiológicos. É um atendimento diferenciado, com qualidade e humanizado. Consultórios confortáveis e muito bem equipados. Jandaia Serviços Médicos, Avenida Alfredo Maluf 394, ao lado do Hospital e Maternidade Bartira, em Santo André. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alés, como vocês viram, foram informações bastante úteis que a gente trouxe hoje. A entrevista com o vereador Eduardo Leite, do PT, a entrevista com o vereador Edson Sardano, do PTB, e essa informação importante da primeira parceria público-privada firmada no governo Carlos Grana. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado dessas informações e conto com a audiência de vocês no próximo programa. Até lá!